Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é santo. Já no livro de Filipenses, capítulo 3, e no verso 12 a 16, assim diz a palavra do Senhor como título, a soberana vocação. Glória a Jesus. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Glória a Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus. Paulo aqui nos alerta para aqueles que já estão no caminho de Jesus, já estão a andar com Jesus, para aqueles que já decidiram viver somente para Deus, para não retrocederem. Ele foi tocado, ele foi chamado pelo nosso Deus. Ele vivia uma vida, ele vivia conforme o mundo queria. Ele apoiava o mundo, ele não ajudava as igrejas, ele prejudicava as igrejas. Até então, Deus o visitou, Jesus Cristo o visitou. E desde aí ele focou somente em seguir Jesus. Teve sofrimento, teve, mas ele disse: prossigo para o alvo, não volto para trás. Então, esse conselho que ele nos dá, que para você que decidiu seguir Jesus, não olhe para trás, apenas foque em Jesus, siga somente os caminhos de Jesus. Claro que nesses caminhos de Jesus nós vamos encontrar os picos, nós vamos encontrar as pedras, nós vamos encontrar tanta coisa que vamos querer voltar. No momento o caminho vai estar meio fusco, mas não desanime. Hoje quero falar com quem já está em Jesus, mas às vezes se desanima pelas coisas que acontecem. Há dias que está disposto, há dias que está meio para trás. Então eu quero te dizer que prossiga. Deus é contigo, está no bom caminho. E para quem talvez desistiu, volte para Jesus. Volte no caminho de Jesus. Volte porque a sua promessa te espera. E para alcançar essa promessa, é preciso nos colocar em nós aquela vontade de não desistir, de não voltar para trás. Porque para o mundo não volto mais. Talvez vai dizer, não, para o mundo não volto mais. Esfriamento também, mesma coisa, voltar para o mundo. Apenas foque em Deus. Medite mais, ore mais. E o Espírito Santo de Deus vai te alimentar. O Espírito Santo de Deus vai te sustentar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso prêmio nos espera, a eternidade nos espera. Tá difícil, mas um dia vamos dizer que valeu a pena sofrer. Assim que nós receber a nossa coroa, o nosso prêmio de estar ali, entrar na eternidade, de subir junto com Jesus, vamos dizer que valeu a pena sofrer. Aquele sofrimento valeu a pena de não querer voltar para trás, mas apenas seguir mesmo chorando, com os pés sangrando, mesmo assim continuou, valeu a pena. Então vamos unir as forças, e essas forças só podemos unir na oração, orar mais, meditar mais, viver comunhão com os irmãos, pedir conselho, principalmente pedir conselho no Espírito Santo, na sua oração, pedir conselho ao Espírito Santo,
porque o Espírito Santo é o melhor sabedor de todas as coisas. Ele chega, ele te esclarece sobre aquilo sobre as dúvidas que nascem na sua cabeça, e o Espírito Santo chega, esclarece tudo e pedir a Deus que tudo aquilo que me impede de seguir em frente, retira de mim, mas apenas coloca em mim a sede, a fome de te seguir cada vez mais, de prosseguir somente para o alvo. E para aquele, aqui Paulo fala que para aqueles que pensam diferente, para aqueles que pensam diferente, porque tem alguns que estão mais dispostos na presença de Deus e tem alguns ainda que estão para trás. Então, Paulo fala para esses ainda que estão para trás, ele diz que Deus venha esclarecer para aqueles que ainda não estão todos decididos, mas que Deus, se tem alguém decidido aí, que se tem alguém ainda não decidido, então a tua oração é: Deus esclareça, Deus deixa tudo claro, Deus me ajuda. Deus, eu quase não percebo nada sobre a sua palavra, me ajuda aqui a entender mais das suas escrituras, de tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, vamos prosseguir, vamos fazer, porque existe pessoa tão disposta que não. Eu vou vencer, eu vou ser alguém. Então, a mesma coisa também na presença de Deus. Vamos com fé, vamos com força. Deus é real, Deus é real. E Deus é bom, Deus é carinhoso. Deus cuida, Deus protege. Talvez quando nós não estamos ao lado de Deus, porque existe o lado do mal e o lado do bem. Quando nós estamos no lado do mal, nós queremos criticar Deus, porque aí nós estamos somente a praticar o mal, nós estamos a obedecer, e aí também as consequências chegam. Mas quando estamos ao lado de Deus, aí nós recebemos o carinho de Deus, o apoio, o abraço, o amor. Então vamos, para você que ainda não provou esse amor de Deus, prove. Vamos viver somente para Jesus. Glória a Jesus, Pai. Obrigada, perdão por nossas falhas, perdão por nosso falar, perdão por nosso pensar. Perdão por tudo, nos ajuda a prosseguir para frente, Senhor. Nos ajuda a dizer que somente daqui adiante somente Deus na minha vida, Pai. Misericórdia por tudo, Pai. Seja com aqueles que ainda não se decidiram, Pai. Toca no coração, trabalhe, Pai. E que a sua vontade seja feita na vida de cada um de nós, Pai. Te agradecemos e te louvamos neste momento. Que se encontra doente seja curado, seja liberto no nome de Jesus, Pai. Quem se encontra na situação difícil, que o Senhor venha cuidar, Pai. Obrigada, Deus, Pai. Sou o Senhor é santo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia me dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir em frente nos caminhos de Jesus, que depois só receberemos a coroa, as promessas de Deus na nossa vida.